e o mundo despreza o servo. Ora, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço de Yahvé? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra árida e estéril. Ele não apresentava qualquer formosura ou majestade que pudesse atrair os seres humanos. Nada havia em seu aspecto físico pelo que pudéssemos ser cativados. Pelo contrário, foi desprezado e rejeitado pelos homens, viveu como homem de dores, experimentou todo o sofrimento. Caminhou como alguém de quem os seus semelhantes escondem o rosto, foi menosprezado e nós não demos à sua pessoa importância alguma. E, no entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades que ele carregava em seu ser. Sobre seu corpo levou todas as nossas doenças, contudo nós o julgamos culpado e castigado por Deus, pela mão de Deus ferido e torturado. Mas, de fato, ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões, foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos propiciou a paz caiu todo sobre ele e, mediante suas feridas, fomos curados. Em verdade, todos nós, tal como ovelhas perdidas, andamos errantes, cada ser humano tomou o seu próprio caminho e Yahvé fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi maltratado, humilhado, torturado, contudo não abriu a sua boca. Agiu como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha que permanece muda na presença dos seus tosqueadores, ele não expressou nenhuma palavra. Por intermédio de julgamento tirano, ele foi preso. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi ceifado da terra dos viventes, por causa dos erros do meu povo ele foi golpeado. Deram-lhe uma sepultura com os ímpios e ficou com o rico na sua morte, embora jamais tivesse cometido injustiça, nem houvesse qualquer engano ou inverdade em sua boca. Contudo, foi do propósito de Yahvé torturá-lo e fazê-lo passar por toda dor. E embora o Senhor o tenha feito como oferta pelo pecado da humanidade, ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias para sempre, e a vontade de Yahvé prosperará em suas mãos. Logo depois do sofrimento, ele contemplará o resultado da sua obra, o empenho de sua alma e ficará satisfeito. Mediante a sua sabedoria, o meu servo, o justo, justificará a muitos e tomará sobre si mesmo as más obras dos seres humanos. Por esse motivo, eu lhe darei uma porção generosa entre os grandes, e ele dividirá os despojos entre as multidões, porquanto ele derramou a sua própria vida até a morte e foi contado entre os criminosos. Portanto, ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Isaías é pancada. Essa palavra está em Isaías 53. E quem tem conhecimento sobre a palavra, conhece da história, ou enfim, já ouviu falar, ele está aqui descrevendo a vida e o caminho do Senhor Jesus Cristo. E isso aqui foi escrito aproximadamente 740 anos antes do Cristo vir à Terra. Então, essa é uma das referências cruzadas que tem na Bíblia. No decorrer de toda a Bíblia, são feitas referências em um determinado ponto acerca de coisas que vão se cumprir há muito tempo depois. Então, existe até um estudioso que fez um documento dessas referências que fica igual um arco-íris, assim, muito bonito. Vou ver se dá para colocar aqui, onde ele mapeou todos os números de referências cruzadas que tem na Bíblia, de todas as coisas que são mencionadas e que se cumprem após, onde às vezes uma pessoa lá do Velho Testamento está falando de alguma coisa lá do Novo Testamento que tem muitos anos depois, E aqui, assim, eu fico muito tocada pela humanidade que essas palavras carregam. Como que foi a passagem de Jesus, o homem mais importante que já existiu, e como que ele foi simplesmente massacrado de todas as formas possíveis, E eu acho interessante aqui ele falando que não havia em Jesus nada humano, nada físico que pudesse ser utilizado para cativar as pessoas, porque principalmente o humano, que ele se cativa muito por aquilo que é visível, por aquilo que parece bonito, por aquilo que
né, tem a aparência de uma coisa boa, de ser rico, e justamente para que não houvesse esse interesse equivocado em Jesus, ele vem sem atributos, né, que pudessem levar esse interesse deturpado, ou de uma forma, né, ele não veio lá cavalgando numa super carruagem incrível, ele nasceu lá na manjedoura de uma forma simples, justamente para tirar, né, qualquer forma de interesse que não estivesse alinhado com o verdadeiro interesse que deveria existir ali, né, pela presença do nosso Criador, do Salvador. E eu me pergunto, e engraçado, porque eu tenho me perguntado isso constantemente, se Jesus, né, estivesse aqui agora, se ele aparecesse nesse contexto, vamos dizer que ele nunca tivesse aparecido, e se ele chegasse aqui hoje, se eu teria capacidade de perceber quem Jesus era, se eu conseguiria saber quem Jesus era pelo Espírito, né? Não pelo que eu estou enxergando e pelo que me parece legal, mas se eu conseguiria espiritualmente perceber que Jesus era o Criador e o Salvador. E é isso que ele vivencia quando ele está aqui, né? Pessoas que não eram dado crédito nenhum, pessoas tidas como as piores pecadores, né? As prostitutas, os cobradores de impostos, as pessoas que emprestavam dinheiro, enfim, a ralé, né? Tida como uma ralé, eram aqueles que tiveram capacidade, que conseguiram perceber a divindade do Senhor, né? Talvez por elas já se sentirem tão ruins, né? Assim, talvez por elas conhecerem de fato a sua iniquidade, os seus problemas, os seus próprios pecados, né? Que ali ninguém estava se fazendo de que não era alguma coisa, eles tinham conhecimento de quem eles eram, do que eles estavam fazendo, eles tiveram essa sensibilidade, ao passo que às vezes quando a gente está muito se achando na crista da onda, quando a gente acha que a gente está muito santo, muito lindo, muito perfeito, a gente cai no outro polo, né? Da soberba, do orgulho, da vaidade, e a gente perde esse viés aí espiritual da coisa e fica vivendo de aparência. Então, com Jesus isso não funciona, porque não há nada que está encoberto que não seja revelado. E aqui, né, ele fala da propiciação que foi feita através de Jesus, né? Em outros momentos aqui a gente já falou sobre isso, mas de forma resumida, Jesus ele é entregue, né, como um cordeiro. Aqui ele fala, agiu como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha que permanece muda na presença dos seus tosqueadores, ele não expressou nenhuma palavra. Em sua santidade, em sua vida que desprovida de pecados, Jesus ele é entregue ao matadouro, assim como se fosse um cordeiro que foi levado ali para ser assassinado, mesmo sem ter nenhuma culpa por nada, né? Ele assumiu toda a culpa pelas transgressões de toda a humanidade e carregou junto com ele naquela cruz lá. E isso é muito sério, e por isso que nós temos que ter muita reverência, muito respeito e muito temor sobre tudo isso e entendimento, ser maduro para entender que a graça que foi proporcionada através da morte de Jesus não é uma licença para que ajamos de forma leviana e achemos que está tudo beleza porque Jesus já morreu. É muito pelo contrário. Cara, olha o que Jesus fez por nós. Vamos agradá-lo, vamos seguir o caminho que ele nos direcionou, por respeito ao que ele está falando, por entendimento de quem ele é e pela certeza de que o caminho dele é melhor, né? Então, isso tudo que aconteceu, houve um propósito. Isaías aqui é, né, um dos profetas, né, messiânicos que tratam da vinda do Messias, e ele estava aqui falando de exatamente tudo que aconteceu quase 1000 anos depois, né? Então, isso é incrível, essa palavra. Ela é maravilhosa, talvez agora foi o dia que eu li ela com mais, sei lá, que mais pesou assim para mim, e espero que pese para você também, para que você consiga ter um entendimento do que Jesus fez, do que ele passou para que hoje nós pudéssemos ser livres.